Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém. Amém? Amém, Senhor. Então vamos lá. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esse é o título do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é somente um título? Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo é Kardec escolhendo determinadas passagens dos Evangelhos, pensando versículos, explicando-nos e também com auxílio dos Espíritos, nos dando a explicação para um melhor entendimento de todos nós. E ele escolhe esse versículo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mas só em Mateus? Coincidentemente, não. Está também nos outros evangelhos. Canônicos? Não, nos sinódicos. O que são evangelhos canônicos? São os 4 evangelhos da Bíblia. E os sinódicos são os 3 que as histórias coincidem, inclusive cronologicamente. Então, nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Esses 3 primeiros que eu falei, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinódicos. E João, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente sente a poesia, né? João parece que escreve de uma forma até um pouco mística. Não é à toa que depois, mais tarde, ele vai escrever o Apocalipse. Então, esses evangelhos, eles têm coincidências entre si, e essa passagem, ela está exatamente neles. Mas vamos entender o contexto. De onde que surge esse dai gratuitamente, o que gratuitamente recebeste? Jesus está com seus discípulos. Está com os discípulos ou com os apóstolos? Discípulos? Discípulos? Talvez. Os que seguiam Jesus no início do seu messiato são chamados de discípulos. Por quê? Porque eles estão seguindo Jesus, estão aprendendo com o mestre. O apóstolo já aprendeu e agora vai divulgar. Temos essa diferença. Quando Jesus, depois que é batizado por João Batista no Rio Jordão, e a gente assistindo os filmes, a gente vê até pombinha saindo da cabeça de Jesus, ele começa o seu messiato. Vai passando pela praia e vê os pescadores chegando na areia, puxando a rede, junto ao barco, e aí os convida. Quem são eles? Simão, que mais tarde ele vai ser Simão Pedro, e André, que era irmão de Simão. Simão e André, filhos de Jonas, Bar Jonas. E eles convidam para que eles sejam pescadores de homens. Eles aceitam o convite e seguem com Jesus. Mais à frente, Jesus encontra João e Tiago Maior. Quem é Tiago Maior? Irmão de João. Aí ele vai pegando, né? Os parentes todos. Convida-os para segui-lo e eles seguem. Eles nem titubeiam, eles nem falam, não, para quê, Senhor? Como é que é o negócio? Não, eles seguem. Entra no comércio em Cafarnaum, né? Na aldeia mesmo, no centro, e vê um senhor numa mesa, recebendo dinheiro, contando dinheiro, um publicano, um coletor de impostos. Quem é esse? Também ainda
Finalmente alguém já cavocou o evangelho. Levi. Levi, quem é Levi? Mateus. Mais tarde vai ser chamado de Mateus. E Jesus se aproxima de Levi e pergunta. Isso está no livro Boa Nova. Levi, o que estás fazendo? E Levi responde a ele: estou recebendo os impostos que os judeus devem ao imperador. Aí ele: vem, segue-me. Levi simplesmente levanta, larga tudo e vai. Não só vai com Jesus, como convida-o para jantar em sua casa. Quando ele está lá com alguns discípulos que agora já começaram a seguir Jesus, não só os que ele convida, mas os amigos daqueles que estão já seguindo, faz o jantar na casa de Levi e os fariseus começam a criticar. Esse daí está se achando Messias. Mas como é que pode um Messias comer com publicanos, com qualquer pessoa? Porque eles esperavam um Messias príncipe, um Messias rei, e não um Messias, um mestre, que sentasse com qualquer um. Mais tarde vão dizer até que anda com prostitutas. E Jesus chega a dizer: eu não vim para os sãos. É isso? Eu vim para aqueles que precisam. Porque os sãos não precisam de médico. Então ele deixa muito claro que ele se preocupa com os marginalizados da sociedade. Aqueles que são rejeitados moralmente, principalmente. Dentro desse panorama, nós já temos alguns discípulos seguindo Jesus, alguns simpatizantes, e mais à frente ele começa então a desenvolver o seu messiato com a primeira ação, que é o vinho das bodas de Canaã. Depois ele cura um leproso, depois um cego. Quando ele está inclusive no jantar na casa de Levi, já é chamado para curar a filha de Jairo, que tinha morrido. E quando ele chega, ele diz: não, ela só está dormindo, saiam todos daqui. E a cura. E por aí vai. Ele começa a praticar os mistérios. Então, dentro dessa perspectiva, todos já estão simpatizando, acreditando, porque estão vendo as curas sendo realizadas na frente deles. Estão vendo ele ressuscitar pessoas. As pessoas estão mortas e de repente revivem. Que estranho. Mas ela estava dormindo. Às vezes a gente pensa até, será que era dormindo como se fosse ela estava dormindo dos mortos, né? Mas não. Hoje nós sabemos pelo Espiritismo que muitos eventos praticados por Jesus e por seus discípulos e mais tarde apóstolos são explicados através da mediunidade. Então, nessa conjuntura, Jesus já praticando as curas, ele tem que agora, no meio daquelas pessoas, não só que ele chamou, mas aquelas pessoas que estão seguindo ele, porque a multidão toda começou a segui-lo. Imagine, uma pessoa chega aqui agora, tem alguém que é cego de nascença, e chega lá, dá um passo, a pessoa começa a enxergar. Aí um que está com a perna meio cotó já chega junto: não, aqui também eu preciso. E aí vai, né? As pessoas fazem aquele enxame. Não é à toa que estava aquela multidão ao redor de Jesus, quando a mulher hemorroísta toca ali as vestes e ele para: quem tocou as minhas vestes? E Pedro: Senhor, você está brincando? Aqui nesse empurra-empurra, nesse pega-pega, o Senhor vem perguntar quem é que te tocou?
quase que diz, né? Não era de agora, né? Pirou. E Jesus, sim, Pedro, eu senti que de mim saiu uma virtude. E aí vê a mulher, ela mesmo se apresenta: Senhor, fui eu. Vá, minha filha, sua fé lhe curou. Sempre associavam a cura à própria fé daquele que o procurava. Diante desse panorama, todo mundo junto com Jesus, ele agora resolve escolher aqueles que serão os seus apóstolos. E aí ele escolhe os 12 que farão o trabalho por ele, assim que ele passar pelo Calvário, pelo tormento do Calvário. Quando ele escolhe esses apóstolos, finalmente, agora ele tem discípulos e tem apóstolos, e ainda tem os simpatizantes. Ele começa a orientá-los. O que é que vocês vão fazer? Inclusive diz: olha, vão nas cidades, não procurem os gentios, procurem primeiro os judeus. Ora, por que isso? Jesus, que não fazia preferência de nada, de repente dá um conselho desse. Porque Jesus, ele mais do que ninguém sabia quem estava preparado para ouvir a boa nova, para recebê-la no coração. Os judeus estudavam as escrituras sagradas. Eles sabiam, que nem alguns irmãos, sabiam de cor, mas infelizmente não a interpretavam de forma que colocassem elas em execução. Ah, como assim? Muitas vezes os fariseus entre si, que eram inclusive os mais famosos, porque tinham escolas que estudavam as escrituras, como a escola de Hilel, vocês vão ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec descreve os povos, né, os samaritanos, os publicanos, os fariseus, os portageus, e aí ele, na hora que ele descreve os fariseus, ele fala da escola de Hilel, que foi avô de Gamaliel. E esse El é quem, Karina? Gamaliel, que foi instrutor de Saulo de Tarso. Para vocês verem, Saulo de Tarso, fariseu, doutor da lei, querendo inclusive ser um sacerdote, esperando somente que Gamaliel saísse do sinédrio para ele ocupar-lhe a vaga. Quem leu o livro Paulo Estevam deve estar recordando dessa passagem. Então os fariseus, eles mesmos entre si, eles tinham escolas, e quando eles se encontravam pelas escolas diferentes, cada um com seu instrutor, ficavam debatendo, porque eles não pensavam de forma homogênea. E fomentando essa discussão, eles iam amadurecendo as informações das escrituras. E Jesus chega e fala: eu não vim trazer nenhuma lei nova, não vim derrogar a lei, mas vim ensinar-lhe a dar cumprimento. Eu vou ensinar a dar cumprimento àquele que já sabe a lei. Então ele fala para os apóstolos: vão em todas as cidades, mas não nas cidades dos gentios, nas outras que os judeus já estão preparados, e divulguem a boa nova. Se não forem bem recebidos, sacode a poeira dos pés, não é isso? E vão para outra cidade. Ele começa a dar orientações, e dentro dessas orientações ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli os demônios, e dai de graça o que de graça recebestes. O que será que Jesus então está deixando bem claro que os apóstolos estão recebendo? Não é Jesus que está dando, ele está despertando. O que será? É a mediunidade. O dom de curar e de expulsar os espíritos obsessores. Nós, como espíritas instruídos, como diz Kardec, espíritas, né? Amai-vos e instruí-vos.
sabemos que para exercer uma cura, nós temos que procurar um médium de cura. Quando a gente faz um tratamento no caso, espiritual, nós temos médiuns específicos comprometidos com aquele trabalho e temos espíritos na espiritualidade também, as equipes espirituais. E elas não mudam, não. É que nem um hospital. Só se cometer alguma falta muito grande, aí tem que demitir e botar outro no lugar. É a mesma coisa. Então, esse dom de curar e de expulsar espíritos obsessores, que na Bíblia que a gente ouve muitas vezes falar, os demônios são os espíritos obsessores, Jesus desperta isso nos apóstolos. Porque a mediunidade, ela não é imposta por ninguém. Eu não posso virar para vocês e dizer, olha, você a partir de hoje é médium. Não, todos nós somos médiuns. Mas cada um dentro da sua potencialidade necessária para viver essa encarnação. Hoje eu não sou médium ostensivo, mas pode ser que na encarnação passada eu fui. Pode ser que na próxima eu seja. Quem é ostensivo hoje, pode ser que tenha sido na encarnação passada, ou então pode ser que na próxima nem seja mais. Por quê? Porque a mediunidade, ela é um instrumento. Um instrumento que em alguns têm condições de exercer com maior facilidade e em outros não. Porque não é necessário o aprendizado com esse instrumento para outros. É como se alguém tivesse, por exemplo, nasce com a habilidade para escrever, e escreve as ideias com rapidez, com lucidez, enquanto os outros estudam e faz aquele garrancho, tem dificuldade em concatenar as ideias. Qual é a diferença? Todos nós temos os nossos talentos, os nossos dons. Somos seres individuais. Cada um de nós com nossas características próprias, e a mediunidade é uma delas. Porque ela é orgânica, ela está em todos nós. Só que em alguns ela vai ser despertada durante a encarnação para servir como um instrumento de aprendizado, um instrumento de evolução, inclusive para a prática da caridade, especialmente. Então, 2 objetivos desses dons: aliviar os que sofrem, ajudar a propagação da fé. Interessante, porque tem algumas pessoas que falam assim, caramba, você é espírita, e você já viu espírito? Eu nunca vi um espírito cara a cara, já conversei, porque eu participo de reunião mediúnica, Aí eu falei, não, nunca vi. Mas eu tenho fé pelo que eu sinto, pelo que me acontece. Isso fortalece a minha crença. Não foi à toa que nós tivemos um movimento específico pré-espiritismo. Nós tivemos as irmãs Fox, depois as mesas girantes, até que um curioso, Kardec, virou assim, peraí, eu entendo sobre magnetismo. Eu vim agora de Verdun, da Suíça, eu sou materialista, não estou acreditando nessas coisas não, deixa eu investigar isso. E aí, nessa investigação, ele mais tarde se tornou o codificador da doutrina espírita. Então, isso foi necessário para dar credibilidade, ou seja, os fenômenos naquela época deram credibilidade para que nós entendêssemos que constantemente há um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Jesus avisa para não transformar o dom em comércio. Karina, mas por que isso? Eu sei, Karina, que tem gente aí que põe carta, lê mão, pede dinheiro para fazer essas coisas, consultas. Eu acho isso errado. Não temos que julgar ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém.
não faz parte do espiritismo. A doutrina espírita, ela não ensina isso. Mas também ela nos dá muito claro o livre-arbítrio. Só que sabemos que quando utilizamos o livre-arbítrio, a cada ação que nós fazemos, arcamos com a responsabilidade dos nossos atos. Responderemos por aquilo, sendo bom ou sendo ruim. Então, isso vem da época de Moisés. Aliás, até antes de Moisés. Até do tempo, quando a gente pega o primeiro livro, a Gênese, que a gente vai ver a história, inclusive, de Abraão, a gente vai ver que os egípcios, os chineses, eles já se utilizavam da comunicação com os mortos. Faziam consultas. Mas essa prática chegou a um ponto que avacalhou. Ninguém respirava sem antes fazer uma consulta. E aqueles que inclusive tinham o dom de realmente ter uma premonição, algo assim, começou a perder isso, mas não podia ficar em descrédito. Então inventava qualquer coisa. E aí Moisés, mais tarde, quando chega ao ápice da banalização da comunicação dos mortos, porque só se comunicavam agora para saber besteira. Aí Moisés era quem, meu Deus? Moisés era um legislador. Moisés era responsável em harmonizar a vida em sociedade. Ele não só recebe de Deus o decálogo, como ele estabelece as leis civis. Diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E nessas leis ele institui que não se deve evocar, se comunicar com os mortos. Porque havia essa banalização e ele tinha que disciplinar aquele povo. Mas quando chega em Jesus, isso já se modifica. Jesus, ele vem e quebra muitos paradigmas que estão no Torá, que estão nos livros sagrados. Como os fariseus ficam espantados quando ele cura um cego no templo no sábado. E ele fala: o homem foi feito para o sábado ou o sábado feito para o homem? Então ele começa a despertar para que entendam a lei como ela deve ser interpretada. Então ele avisa para não transformar o dom da mediunidade, da comunicação com os nossos queridos em comércio. Então o médium no centro, já pensou o médium no centro cobrando? Vamos para uma mediúnica, reunião mediúnica, sentam todos, vamos fazer um bolão. É assim? Vamos fazer um bolão aqui, agora vamos invocar as... Não, né? Então respeito. Até porque, imagine, a única diferença entre nós que estamos aqui, pelo menos é isso que eu estou enxergando, porque ainda não estou enxergando desencarnados, e os desencarnados é que nós temos um corpo. Então nós, no momento que a gente perde o corpo e a gente vê essa discussão, não, vamos chamar a Karina aqui hoje para ver se ela sabe de alguma coisa a respeito de alguém, porque teve uma confusão, arranjou um amante e a mulher está querendo se separar, se ela pode ver o que é que pode ser feito. Eu desencarnada, querendo encontrar minha família, e o povo vibrando nessa besteira para ir para a mediúnica. Já vem só? Eu desencarnada? Você quer isso para você, desencarnado? Você não quer isso para você, encarnado? Se metendo no problema dos outros? Então, quando isso ocorre, a tendência é que espíritos que não sejam tão sérios sejam atraídos. Inclusive até aqueles brincalhões. Não sei aqui quem assistiu Ghost, quem é da minha geração, que Whoopi Goldberg, inclusive, ela quando faz uma consulta para a mulher, né, do Sam, a Demi Moore, e aí a Demi Moore paga com um cheque e ela pega o cheque e fica aquela coisa assim. Por quê? Ela entra em conflito.
Até então, ela era uma pessoa, uma farsante. Ela ficava se fingindo de adivinha, né? Que estava escutando os espíritos. E eles falavam isso, falavam aquilo, usava até uma bola de cristal, parecia uma cigana. Mas quando realmente o Sam desencarna e é assassinado, né? E acaba desencarnado, e ela o vê, e ela toma um susto, e aí ela se dá conta que realmente é médium, ela fica nesse conflito. E agora? Dai de graça o que de graça recebeste. Então ela já fica, eu não sei se eu cobro, se eu não cobro, e eu não sei nem se é verdade, porque ela está naquele conflito que ela nem mesmo ela crê em si. Então a gente não quer isso na seara espírita. Nós queremos credibilidade. E para termos credibilidade, temos que ter moral ilibada. Então a mediunidade não é profissão. Apesar da faculdade, com a ausência dos espíritos, é impossível o fenômeno. Você não tem como entrar em contato com um espírito na hora que você quer. Isso só foi aberto uma exceção para Kardec, na época que ele estava elaborando a codificação. Mas hoje em dia não é mais necessário. Como diz Chico, o telefone toca de lá para cá. Você não tem como impor um espírito que ele se manifeste, porque você quer. Você mandar nele? Então, espíritos, então, é impossível haver o fenômeno sem a vontade lá em cima. Explorá-la é querer dispor de algo que não se possui. Algo. Quem te deu esse corpo? Meu pai e minha mãe. Não, não foi. Tudo é de Deus. Deus tudo criou. O que deriva depois da criação de Deus, somos nós como co-criadores. Mas somos criaturas dele. Ele que nos criou. Se, no caso, você não tivesse que encarnar, seu pai e sua mãe podiam tentar fazer filho todos os dias e você não ia nascer. Com células saudáveis. Espermatozoide, óvulo, tudo direitinho. Mas se Deus não quer, não vai ocorrer sua encarnação, porque ele acha que não é aquele momento. Naquele momento você tem que ficar no mundo espiritual. E aí? Pai e mãe são escolhidos para contribuir na evolução espiritual daquele reencarnante. Então tudo é do Pai. E quando a gente fala de mediunidade, de venda, lembramos também dessa cena de Jesus, que é muito polêmica e as pessoas sempre me perguntam. O pessoal fala, Karina, aqui naquele momento que Jesus perdeu a cabeça, eu até virei, mas Jesus nem foi decapitado. Não, quando ele está naquele lugar que ele pega, derruba tudo. Quando ele se revolta no templo. É uma revolta sincera? Não sei, eu não estava lá naquele momento. Mas, segundo as interpretações dos historiadores e estudiosos, o que é que eles nos trazem? Inclusive o próprio Haroldo Dutra Dias. Há uma linguagem, uma expressão, uma forma de linguagem que eles chamam de mímica. Uma linguagem simbólica. E quando Haroldo falou isso, eu já estou íntima, né? Haroldo. Quando o juiz Haroldo Dutra Dias, que é palestrante também, falou isso, me chamou a atenção. Eu falei, poxa, tá aí. Mas como é que é esse negócio de linguagem simbólica? Jesus chega lá e pega, vira todas as mesas e diz, é linguagem simbólica? Mais tarde eu tive acesso a um estudo que demonstra que já era algo natural desde o tempo de Moisés.
dos livros antigos, livros sagrados. Nós vamos encontrar em Isaías. Deus fala com Isaías, dizendo para que Isaías pegue um pote enorme e chegue no meio do povo, jogue no chão, pá! Quebre com tudo. Aí ele pega um pote, joga no chão, um pote de barro enorme, o pessoal fica no templo ainda por cima, e ele faz o maior estardalhaço, simbolicamente significando que Jerusalém seria invadida, destruída. Aquele pote significava a cidade. Isso ele faz dentro do próprio templo, o que a gente chama de um átrio em comum. Mais tarde também nós vamos encontrar um exemplo no livro de Ezequiel, que Deus fala com Ezequiel que ele pinte a cidade em ladrilhos. Depois que pintar a cidade em ladrilhos, que ele pegue bonequinhos, tipo cavalinho, né, de madeira, e ensine um cavalo brigando com o outro. Isso para dizer que viria uma guerra e que a cidade iria padecer de maus momentos. Então, eles eram como se fossem assim profecias que eles demonstravam através dessa linguagem simbólica, essa linguagem em forma de mímica. E Jesus faz isso. Ele chega, entra no templo. O templo em Jerusalém, ele tinha o pátio maior, que era um pátio comum. O que era o pátio comum? Era o pátio democrático. Iam todos lá. Saduceus, fariseus, publicanos, os portageiros. Eles se encontravam por ali. E discutiam a lei, trocavam ideias a respeito da interpretação da lei. Mas os fariseus, sacerdotes, que já ficavam em outro cômodo do templo, porque o templo tinha várias partes. Tinha inclusive a parte das mulheres, a parte dos sacerdotes. Essa parte que era em comum, que eles estavam discutindo a lei, começou a incomodar os sacerdotes. Por quê? Os fariseus queriam o monopólio da lei. Porque aquele que mais soubesse a lei detinha o poder. E aí o que eles falam? Deixa esse pessoal comercializar, fazer o que quiser. Aí começou a gente a trazer camelo para trocar por burrinho, aí começaram a vender tenda, e aí aquele pátio, que era um pátio democrático, onde as pessoas se encontravam para discutir sobre a Torá, se torna simplesmente a Feira de São Joaquim, todo mundo vendendo tudo. Jesus chega no templo e vê aquilo. Ele faz uma demonstração pela linguagem mímica. Derruba a mesa, pega um chicote. Ele não bate em ninguém. Ele levanta o chicote. Demonstra facilmente que está irritado com aquilo. Está abismado. E deixa claro que o templo é casa de oração. E não é local para você estar comercializando nada. E inclusive nesse momento, quando ele faz essa representação, nós já tínhamos lá alguns pitons fazendo, inclusive o trabalho até de comunicação dos mortos. E ele chama atenção para isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que devorais as casas das viúvas com pretextos de longas orações? Por isso sofrereis um juízo mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus. E escribas, na verdade, é um tipo de fariseu um pouco mais rebaixado, né? Mas, por que casas das viúvas? Quando a gente estuda, inclusive, a passagem, o óbolo da viúva, a gente vai entender. A viúva que não tivesse um primogênito, um filho homem, ela não herdava nada do marido. Então, primeiro, se eu me torno viúva e não tenho filhos,
toda a herança vai para Roma, ia para o imperador. E a viúva que padecesse ficasse mendigando. Por isso que era ruim ser viúva naquele tempo. Se fosse viúva e tivesse filha, ficavam as duas morrendo de fome. Mas se fosse viúva e tivesse um filho homem, aí a herança do pai iria para o filho homem. Aí o que é que faziam os fariseus? Os fariseus que adoravam tinham fama de bons negociantes, né? Fariseu já parece até que fala, né? O faro indiano é faro. O que é que eles faziam? Iam na casa das viúvas para se tornar próximo e ter uma forma de administrar esse dinheiro em nome de Roma. E fingiam que estavam fazendo algo de bom. Viemos aqui orar pelo seu marido, que morreu e pererê. Então Jesus fala: hipócritas, vocês estão aí devorando as casas, o que as viúvas têm, com pretexto de longas orações, por isso sofrereis juízo mais rigoroso. Até porque nós sabemos que não é a longa oração que tem importância. Não é a longa oração, mas sim a essência da oração. Se explorar a mediunidade é querer fazer comércio com aquilo que não é nosso, imaginem o pagamento de preces. E eu que já pratiquei várias religiões, quando era católica, eu costumava a deixar um dinheirinho na paróquia, botava o nome das pessoas em intenção, né? As intenções que a gente chama, confiando. Eu não orava por ninguém, eu não deixava minha listinha lá, eu terceirizava. Hoje eu sei que isso não tem efeito nenhum. Pode até ter, porque pode ser que exista uma alma boa, né? Um irmão caridoso que tem em todas as religiões, se identifique com aquilo, pega aquilo e ore mesmo pela pessoa, né? Mas o mais importante é a ligação fluídica que você faz com aquele que você pretende beneficiar com sua oração. Isso é o mais importante. Então, se você ora por alguém, você cria um vínculo com aquela pessoa quando você está orando. Espiritualidade, você e a pessoa. Porque tem gente que vira assim, né? Karina, ore por mim. Não é espírita, não sei nem, às vezes nem que religião é. Só fala: Karina, ore por mim. Eu oro. Mas se a pessoa não presta atenção em si, de que valem minhas orações? É que nem as pessoas que chegam no centro espírita, cheio de problemas, cheio de doença e tudo, e vai no atendente fraterno, aí o atendente fraterno fica lá ouvindo, 30 minutos, 40, 50, uma hora. E aí, quando dá um conselho, a pessoa rebate logo: ah, não, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, não vou fazer não. Você quer se curar ou não quer? Você quer se reformar ou não quer? Porque quando a gente não quer, a gente consegue desculpa para tudo, cria barreiras para tudo. Então a oração, ela sai do coração. Lembra quem assistiu aqui Nosso Lar? Eu gosto de sempre usar o exemplo do Nosso Lar, porque quem não assistiu, lê o livro. Ou quem não fez uma coisa ou nem outra, já ouviu tanto palestrante falando Nosso Lar que já sabe por tabela. André Luiz, quando ele está na colônia Nosso Lar, ele tem uma curiosidade, porque ele passa por experiências. Clarencio faz uma oração em que para toda a colônia naquele momento, no crepúsculo, para poder ouvir a oração de Clarencio. E eles conseguem, com a oração de Clarencio, ouvir até inclusive músicas de fundo. E André fica sensibilizado com aquele momento, fica extasiado. E aí vê a importância da oração que nunca ele tinha feito na vida. Aí ele pergunta a Alexandre e fala: Alexandre, vem cá, a oração é algo tão importante, será que alguém já orou por mim? Aí ele vai
ministério que tem da comunicação, que lá você tem acesso aos arquivos. Aí ele vai, quando chega a um lugar cheio, parecendo assim, cheio de computador, uma senhora leva ele até um computador e diz assim: ó, demora um pouquinho para carregar o arquivo, mas já já você vai ver. E senta. Aí vem a cena, ele deitado na maca do hospital, todo aberto, né? No momento da desencarnação dele, a mãe, em espírito, olhando para ele, orando. Aí ele se emociona com aquela cena. Imagine você pensar que no momento da sua desencarnação, sua mãe estava ali com você e você não viu, você não conseguia ver. Aí ele se emociona com aquilo quando ele de repente se depara com a esposa de um senhor que ele atendia gratuitamente, porque ela enchia tanto o saco dele, e ele atendia de cara amarrada, tipo, deixa eu atender para ver se eu me livro logo, doido para sair, para ir para o bar, para tomar seu uísque, fumar o charuto. E quando ele abria a porta do consultório, a mulher lá com o marido doente: "Oh, seu André, doutor André, vem aqui." Aí encheu o saco, ele: "Tá, tudo bem, bom, entra." E atendia. Quando ele está vindo, depois da prece da mãe, a senhora orando: "Senhor, cuida de doutor André, um homem tão bom, um coração tão bom, que tudo de ótimo aconteça com ele, abençoa." André olha para aquilo, fica espantado e começa a chorar, porque ele vira assim: é alguém que eu nunca imaginaria na minha vida que estaria orando por mim. Um gesto de caridade que ele praticou. Não, foram vários, né? Porque ele atendeu várias vezes esse senhor. Mas ele viu ali a importância. Porque tudo que nós damos, nós recebemos. Podemos não receber da mesma pessoa, no mesmo tempo que nós queremos, mas vamos receber. O bem, ele sempre retorna. Então, imagine se a gente, no caso, tivesse que pagar para fazer prece. As pessoas que não têm dinheiro para pagar, ia acontecer o quê? Ia ficar sem prece, né? Sem oração. Eu uma vez, quando eu era católica, né? Eu frequentava uma paróquia na Pituba. E eu simpatizava muito com os padres de lá, eu era muito entrosada. Eu fui batizada, fui crismada, fiz parte da renovação carismática. Eu frequentava um grupo de jovens, eu fazia tudo. Mas lá a gente não tinha o hábito de... A gente deixava os nomes na intenção, mas não pagava nada. Antes da missa ia lá, botava o nome da pessoa, deixava perto da sacristia e ia assistir a missa. Aí eu estava na casa de minha mãe e não tinha como ir na missa lá no domingo, mas tinha uma outra paróquia próxima, que eu não costumava frequentar, às vezes ia, uma vez ou outra. Aí eu virei: pô, eu tô com roupa de ginástica, tênis, eu vou aqui na paróquia, que é pertinho, e peço para colocar o nome desse amigo meu que tinha falecido há 2 dias. Aí eu queria que colocasse as intenções, porque era uma prática mesmo, né, da gente como católico. Eu estou contando a experiência minha, viu? Aí, quando eu cheguei lá na igreja, o padre que me recebeu me perguntou o nome, eu falei o nome do meu amigo. Aí ele virou assim para mim: R$10. Mas padre, eu não trouxe nada. Inclusive eu não tenho o costume de pagar para deixar a intenção. Ah, mas aqui paga. Eu fiquei... Aquilo foi me subindo, porque eu entrei em pânico, que eu só pensava assim: meu amigo vai ficar sem oração. E eu ficava assim: meu Deus. Aí eu: mas padre, eu vou ter que voltar na casa de minha mãe, eu estou de tênis, vim andando, já está de noite, eu posso trazer amanhã? Não. Se você quiser que fale na missa, R$10. Eu saí de lá arrasada. Só que quando eu cheguei na casa do meu pai, o carro estava na casa do meu pai, eu contei para meu pai e minha mãe, né? Fiquei revoltada, chamei até o padre mercenário. E aí peguei meu carro e fui do jeito que eu estava na paróquia da Pituba. E já com o dinheiro na mão, né? Já pensando em mudar as regras, né? Quando eu cheguei lá na sacristia, eu queria deixar... Eu nem vou ficar para a missa, porque olha como é que eu tô.
eu já estou indo para casa, mas queria deixar o nome de um amigo meu que faleceu anteontem. Aí ela, diga meu amor, qual o nome? Aí botou o nome, né? Aí eu cheguei, tem que pagar alguma coisa? Ela, não, que isso? Nunca precisou pagar, que isso? Aí eu, tá bom. Porque eu até pensei, vai ver que mudou a regra, né? Vi naquele jornalzinho. Não, gente, isso vai do ser humano. Vai do ser humano. Eu me deparo com conflitos no centro espírita. Eu me deparei com situações quando eu era católica. Eu convivo com pessoas de outras religiões que também reclamam. Por quê? Não é a religião que tem problema, é o ser humano que a pratica. E a gente não pode rotular as pessoas por causa disso. Olha, Deus não vende, distribui. Como podemos vender o que não é nosso? Cobrar por um pedido que não pode ser atendido. Não vai ser feita a minha vontade para terceiros. Eu cobro e vira assim, vai acontecer. Eu não tenho como garantir, a gente não controla nada. A gente não controla nem a hora que vai morrer. Negociar com Deus, pagar por preces para não ter a obrigação de fazê-las. Que é o que eu falei, né? Terceirizando. Hoje eu já não terceirizo mais, né? No Espiritismo me ensinou a conversar com Deus. Eu, de outra oportunidade que eu estive doente, eu até passei por uma situação que eu não conseguia nem organizar as ideias para fazer uma oração. E aí me lembrei que um livro, no caso, né, o livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico, tem uma passagem que quando Maria de Nazaré desencarna, ela vai para Roma verificar os cristãos que vão ser entregues às feras. E eles estão lá presos. Ela se aproxima de uma menina e faz com que a menina cante. Cante, minha filha, cante. E ela começa a cantar e todo mundo se envolve com aquele canto, começa a cantar também. Aí eu cheguei, eu vou fazer isso, eu vou cantar. Se eu não consigo organizar uma oração. Então, orar é se expressar para Deus. Se expressar para Deus. O que toca os espíritos então na prece? O fervor do pensamento, o impulso do coração, a essência. E a lição de Chico, do Chuchu, não sei se vocês conhecem, Chico discutindo com um amigo falando esse negócio de dá que se recebe, Chico, esse negócio não existe, né? Que a gente vai receber em dobro tudo que a gente dá. Aí ele duvidando, né? Eu queria saber, aqui tem um chuchu, eu queria saber se eu ia receber 2. Aí a vizinha do outro lado grita, fulana, olha, tem 2 chuchus aqui para te dar. Aí ela, olha, toma aqui, 2 chuchus que eu não vou precisar não. Aí daqui a pouco a outra vizinha grita de lá, né? Fulana, você tem aí 2 chuchus para me arranjar? Toma, minha filha, para fazer um bom guisado. Toma aqui, 2 chuchus que eu tenho. Aí batem na porta, trazem 4 chuchus para ela. Aí virou a brincadeira do chuchu, né? Quando, mais tarde, batem na porta novamente, já vou eu receber chuchu. Era alguém precisando, passando fome. Ela deu os 4 chuchus. Quando ela já está reunida novamente com o pessoal, e o rapaz que não acreditava, né, na história, batem na porta de novo, aí começa a gozação dentro de casa, né? Não é possível que vieram trazer agora 8 chuchus. E quando abre a porta, tem um senhor com um saco enorme, cheio de chuchu. Aí ela, o que é isso? Eu vim trazer para você que a gente hoje fez a colheita, tem 80 chuchus aí. Aí ela, meu Deus do céu, não é possível. Aí quando entrou, aí ele, Chico, agora acredito, viu? Agora acredito com a experiência. E o magnetizador pode cobrar? Já encerrando o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, Kardec nos traz a colocação que o magnetizador ele pode cobrar. Mas por quê? Na época de Kardec, o magnetizador ele transferia fluidos
próprios. Então, era um ofício, que nem ser médico, só que ele transferia fluidos de si. Hoje, a gente confunde muito o magnetizador, que está ligado, né, no caso, com o passe espírita, porque nós temos a transferência de fluidos no passe. Mas essa transferência de fluidos, nós já classificamos ele como misto e muitas vezes, a maior parte das vezes, é espiritual. Na verdade, o passista ele só se torna um intermediário. O magnetizador não. Na Inglaterra ainda existem magnetizadores, né? Aqui nós temos o Giacomello, mas na Inglaterra os magnetizadores, vocês terem ideia, eles têm carteira assinada. É uma profissão. Para a gente não estranhar depois quando lê o Item 10. E por fim, já encerrando, o culto cristão no lar, primeira escola abençoada das almas. Quando Jesus reúne seus discípulos, seus apóstolos, e orienta-os como que eles devem divulgar a boa nova, o que eles devem fazer. E pela primeira vez fazem uma oração em comunhão, todos juntos. Quando a gente faz o Evangelho no lar, é seguindo já esse exemplo, que foi difundido principalmente pela Casa do Caminho, pelos primeiros cristãos, com Pedro à frente do trabalho, Pedro e Tiago Maior. Então, meus amigos, façamos um Evangelho no lar, estudemos o Evangelho. Vocês verem, né? A gente se depara com capítulos, se vocês terem ideia, só tem 2 folhas, ou seja, 4 páginas, no máximo. É um dos capítulos mais curtos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas rende, né? Porque quando a gente esmiuça, a gente realmente investiga, a gente se envolve e vamos entendendo o porquê de cada coisa que está sendo direcionada para a nossa interpretação, para o nosso conhecimento. Aproveitem essas informações. Aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, eduquem-na e sirvam. O que tem gente aí querendo ser médium não pode, como eu, porque não basta querer, tem que nascer, tem que despertar. Pode ser que mais tarde, quem sabe, daqui a uns 10 anos, de repente, né, desperte, vai entender os desígnios de Deus. Mas nós sabemos que a mediunidade ela desperta muito mais no período da puberdade, da adolescência em diante. Então, aqueles que têm, eduquem-na, sirvam, e aqueles que não têm, orem com muito amor, cuidem do seu espírito, cuidem dos seus sentimentos, das suas emoções. Ame-se para saber amar o seu próximo como a si mesmo. Muita paz a todos.